Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Ferreira, sou médico coordenador do Programa de Transplantes da Santa Casa e atualmente vice-presidente da BTO. É com muita alegria que eu dou as boas-vindas a todos os colegas e participantes dessa live essa noite. Hoje é dia 14 de maio de 2020, quando nós damos continuidade à atividade que foi iniciada no dia 24 de março, quando a BTO identificou o impacto que a pandemia do Covid-19 trazia junto à transplantação brasileira. Foi com esse objetivo que a diretoria e o conselho da BTO organizou essa atividade para que nós pudéssemos discutir o atual momento que a atividade de transplante acontece no Brasil. Nesse contexto, nós estamos identificando os problemas e trazendo soluções para que a gente consiga manter a atividade de transplante com segurança para todos os pacientes no Brasil. Então é com muita alegria que eu convido essa noite a doutora Eliana, do Ceará, a participar conosco essa noite da live. Boa noite, doutora Eliana. Seja bem-vinda à nossa live. Boa noite, Gustavo. Boa noite, doutor Medina, doutor Walter, Lúcio Martins. E obrigada pela oportunidade de estar participando nesse momento dessa conversa sobre o impacto da Covid-19 nas atividades de doação transplantes. Parabenizo a BTO pela iniciativa, também o Sistema Nacional de Transplantes, pela equipe da doutora Daniela Salomão, pela parceria e o apoio junto à BTO. Acho que é importante nós estarmos unidos e dialogando, né, para superar esse momento difícil, né? E utilizando aí a frase do Medina, não deixarmos a alma do transplante morrer, né? Como é do conhecimento de vocês, aqui o impacto no Ceará, né, da Covid-19 ele é grande, mas estamos firmes, né, como somos um povo guerreiro, lutando para a gente manter ativo os transplantes aqui no estado. Muito obrigado. Eliana, seja bem-vindo. E é exatamente aí esse o objetivo nosso, que a gente consiga manter a atividade de transplante. A gente entende a dificuldade que o Ceará vem vivendo nesse momento e você faz um trabalho muito bonito aí na região, uma região muito importante para toda a região Nordeste. Trago hoje aqui o nosso participante cativo, Dr. Walter Duro Garcia, da Santa Casa de Porto Alegre. Seja bem-vindo, Dr. Walter. Boa noite à nossa live. Boa noite, Gustavo. Agradeço o convite e a parceria da Eliane e do Medina, acho que é importante. Gustavo, eu estive fazendo uma revisão agora com amanhã. Este ano, na Santa Casa, a nossa OPO tem uma meta de 10 doadores por mês. Foi a meta para este ano. Em janeiro, fevereiro foi 10, março foi 12, abril foi 9, e até o dia 15 agora foi 9. Então, a doação até aumentou um pouquinho na nossa OPO. No estado, talvez tenha ficado igual, um pouco menor, um pouco maior, mas a nossa OPO aumentou um pouco. Os nossos transplantes, a gente faz uma média de 20 transplantes por mês, 95% deles com doador falecido, e 40% deles nos últimos 6 anos com doador com rim de outro estado. Neste primeiro trimestre, nós fizemos 31 em janeiro, 17 em fevereiro, 31 em março, e deu 79 no trimestre, um pouquinho acima da nossa média, que seria 20, deu 26 de média. E 33%, 26, eram de outro estado. No segundo trimestre, nesse mês e meio, nós fizemos 42 transplantes, e só 4 rins, 10% deles vieram do outro estado. 2 de Santa Catarina, um deles de carro, um do Ceará e um de Pernambuco. Então, praticamente,
a aviação para o transporte. E é interessante, eu revisei o ano passado, nos últimos 5 anos, mais de 10% dos rins que a gente transplanta de doador falecido vem de avião, para todo o Brasil. E isso praticamente parou. Avião comercial, porque o rim praticamente não vem em rim, vem basicamente coração e um pouco de fígado. Então, realmente, o que vai passar e como muitos estados pararam de fazer transplante, esses rins que poderiam ser drenados para outro estado estão com dificuldades de vir pelo problema da aviação. Então, eu te diria que não estamos fazendo mais transplantes hoje porque não temos como transportar os rins. E nós vamos perder este ano um pouco, porque a média é 20% dos nossos doadores transplantes de rim são de doadores vivos. Isso provavelmente este ano vai cair para 5%, 10% no máximo. Então, e o doador falecido, a gente vai ter que aumentar nessa proporção para manter o nosso nível de transplante. Mas, assim, provavelmente, esse segundo trimestre, a gente não vai perder transplantes, o número de transplantes. É a minha perspectiva. Talvez, se perder, é o transplante com o doador vivo. Mas talvez um pequeno aumento no doador falecido possa equilibrar isso. Perfeito. Muito obrigado, Dr. Walter. Essas colocações foram muito importantes para a gente. O dado realmente da gente não estar conseguindo transportar esses órgãos através dos voos de carreira que a gente tinha, a queda foi muito importante. Vai ser tema da nossa discussão da apresentação dos nossos dados do SNT hoje aqui à noite. E agora eu gostaria de convidar o Dr. Medina, que dispensa a apresentação, a todos os transplantadores aqui no Brasil e no exterior também. Dr. Medina, boa noite, seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Walter. Boa noite, Eliana. E a Eliana, parabéns. O Walter nós já tivemos em outra live junto, mas, Eliana, parabéns pelo trabalho que você faz. Você trabalha numa área, num estado que tem muito mais dificuldade econômica. Você conseguiu harmonizar a captação de órgãos junto com a atividade dos transplantadores, conseguiu organizar a captação de órgãos do estado do Ceará de uma forma que é invejável, como o Joel já participou de uma live. Parabéns pelo trabalho que você faz lá, um trabalho consistente. Eu estou vendo a briga sua agora para manter esse trabalho do jeito que você está fazendo, manter, como eu falo sempre, manter a alma do transplante viva em todos os estados brasileiros. Queria dar um parabéns especial para você, porque você é uma batalhadora. Eu sei que você nunca para de batalhar. Parabéns aí, né, Eliane? Obrigada, Medina. E realmente a cada dia é um novo desafio, né? Traçando estratégias todo dia para a gente continuar aí com as nossas atividades de doação e transplante. Muito bem. Eliana, é importante lembrar que a Eliana faz um trabalho belíssimo e nós temos várias Elianas ao redor do Brasil que faz com que a gente consiga manter essa atividade de transplante. São vários guerreiros e guerreiras aí trabalhando numa atividade muito dura e que traz muita alegria para muita gente. Então, parabéns aí a todas as órgãos de captação no Brasil como um todo, que vem com essa dificuldade, expondo aos riscos também na captação, para identificar os possíveis doadores. Dando seguimento à nossa atividade aqui, a gente agora já está com quase 100 pessoas já na nossa sala, vários colegas transplantadores, o nosso presidente, o Wiggins, está aqui conosco. Boa noite, Wiggins. Seja bem-vindo à nossa live. Nós temos a Luciana conosco aqui, a Rita de Cássia, a Luciana Deboni está aqui conosco também, como sempre, Suziane Cráteus, Raquel Quinino, muitos colegas aqui, o Josélio do SNT conosco aqui, o Rafael de Belo Horizonte, o Lauro do Espírito Santo. Então, gente, boa noite a todos. Eu vou dar início agora à apresentação dos dados do SNT, uma parceria nossa que a gente vem analisando semanalmente esses dados. Essa apresentação agora eu mudei um pouco o modelo de como nós vamos apresentar esses dados. A gente vai tentar ser mais conciso e trazer um pouco mais de informação para todos. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com todos vocês a partir de agora e iniciaremos os dados de apresentação como a gente sempre faz.
Então, essa é a situação atual do programa de transplante no Brasil, né, na pandemia do Covid-19, e eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todas essas pessoas, a Rismária, o Leonardo, o Josélio, que está aqui conosco na sala, o Jamir, e o Patrick, que trabalha diretamente comigo na análise dos nossos dados. O Patrick tem dado um dinamismo muito grande na nossa avaliação. Gostaria de também agradecer a doutora Daniela Salomão, que vem participando diretamente na avaliação desses dados, nos ajudando a forma de pensar como analisar esses dados para que a gente tenha um caminho a seguir nesse momento tão difícil que todos os transplantados e transplantadores e profissionais da saúde vêm enfrentando neste momento, né? Lembrando mais uma vez que nós somos uma grande potência, né? Um trabalho feito há décadas atrás, desde o início dos anos 60, quando a atividade de transplantação brasileira se iniciou. Atingimos o recorde o ano passado de número absoluto de transplantes, fizemos mais de 9.000 transplantes, e estávamos caminhando para mais um recorde esse ano. Então, esses dados que eu vou apresentar a partir de agora são dados do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 9 de maio de 2020. Bom, para que a gente tenha um panorama mais amplo da captação de órgãos, e aqui a gente consegue ter uma noção através do mapa de cada estado, aqui por semana, a partir da primeira semana de março, quando foi o mês que a gente foi atingido pela pandemia, vocês podem ver aqui, a cada semana, como foi a evolução da captação de órgãos por estado no Brasil como um todo. A gente consegue já observar aí que já na primeira semana de abril, o norte tem um apagão completo. Na segunda semana de abril, vários estados da região sul já começam a diminuir sua capacidade também. Na terceira semana de abril, a gente já começa a notar uma recuperação parcial. A primeira semana de maio e depois na última semana de maio. Finalizando, essa é a foto final da capacidade que cada estado está tendo de produzir. Nós vemos o sul, com o Paraná e Santa Catarina liderando essa capacidade de transplantar. Temos a região norte, infelizmente, numa situação mais difícil nessa atividade de transplantação. O Nordeste acompanha também essa dificuldade. A gente vê ali que Pernambuco consegue fazer alguma coisa nessa última semana, o Ceará com uma dificuldade maior, a Bahia tentando também uma atividade. O Espírito Santo sofreu também. Então, a gente consegue aí notar como é a atividade por milhão de população desse momento que a gente está vivendo. Com relação a transplantes, e aqui vale lembrar que a soma de todos os órgãos sólidos transplantados, a gente tem na primeira semana de março, passando agora para a segunda semana de março, quando a gente não tinha nenhum impacto, crescendo. A terceira semana, quando a gente já começa a observar que o Norte e o Nordeste já sentiram antes do Sul e do Sudeste, e aí a gente inicia a primeira semana de abril, a segunda semana de abril, a terceira semana de abril, a quarta semana de abril, e a gente vai entrar agora no mês de maio, quando são os novos dados que a gente está apresentando a partir de agora. E aí finalizamos agora com a data do dia 3 de maio até o dia 9 de maio. Então, esse é a condição atual da transplantação brasileira. A gente percebe um apagão na região norte, a região nordeste ainda conseguindo ali na Bahia, no Ceará e Pernambuco alguma atividade, e o que chama atenção, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, conseguindo manter uma atividade. São Paulo perdeu um pouquinho de força, e o Espírito Santo perde também força. Na região centro-oeste, o Distrito Federal ainda com capacidade de transplantar. Então, agora, vou trazer para vocês aqui os dados de uma forma diferente. A gente analisava os dados antes, comparado com o ano de 2019. Agora, a gente está analisando, isso aqui é o número de doadores por dia no Brasil, uma média móvel dos últimos 7 dias. Então, aqui a gente consegue comparar com a nossa capacidade desse ano, do dia 1º de janeiro até o dia 9 de maio, e aqui uma correlação
com a incidência da doença do vírus no Brasil. Então, na curva em laranja, o número de pacientes infectados e mais abaixo, em verde, o número de pacientes que evoluíram a óbito secundário à Covid-19. E aqui, já o primeiro dado nosso. Qual foi o impacto da Covid-19 na doação de órgãos, e aqui são os doadores viáveis e não necessariamente captados, a partir do primeiro diagnóstico no Brasil do Covid-19? Nós tivemos uma queda de 19%. E quanto foi o impacto a partir do primeiro óbito? Esse impacto foi maior. Então, parece que nós só acreditamos que o problema chegaria a partir do primeiro óbito. Nós tivemos uma queda de 32% dos doadores. Então, essa é uma forma diferente de avaliar os dados e um pouquinho mais transparente com relação aos números de porcentagem. Então, a partir do primeiro óbito, caímos 32% no Brasil como um todo, na sua capacidade de finalizar um protocolo. Quando a gente vai para a região sudeste, a gente percebe que esse impacto foi menor. Esse impacto foi menor. Nós, na segunda semana de abril, ensaiamos uma recuperação. Na verdade, tivemos um susto, ensaiamos uma recuperação e depois, no finalzinho de abril, início de maio, tivemos novamente uma queda. Mas dá para perceber que a queda que nós tivemos, ela segurou, nós não continuamos numa queda importante. Quando comparados no slide anterior, gostaria de ressaltar aqui que, só um segundo, do Brasil aqui, é importante dizer que nós tivemos uma queda, comparado com o primeiro caso de Covid, de 19%. E dos países de primeiro mundo, como a França, por exemplo, próximo de 90%, a Itália também próximo de 90%, a Espanha, a Itália maior do que isso, a Austrália ainda maior do que isso, nós conseguimos segurar bem essa capacidade de doação. E quando a gente vai regionalizar o problema, na região sudeste, esse impacto foi menor, com 12% do primeiro caso de Covid e 28% do primeiro óbito de Covid, certo? Quando a gente vai para a região sul, é muito interessante, uma região menos afetada pela Covid, ali vocês podem observar pelo número absoluto de pacientes infectados pela Covid, eles tiveram um impacto de 13% do primeiro caso e de 8% a partir do primeiro óbito, que foi menor ainda quando comparado com a região sul. Então, a região sul parece não ter sido quase afetada pela a Covid até o momento, até o dia 9 de maio deste ano. E aí, quando a gente vai analisar os dados da região Nordeste, Eliana, da sua região, a gente observa que o Nordeste foi impactado a partir do primeiro diagnóstico. Ele não esperou ter o primeiro óbito. Normalmente, demora aproximadamente 3 semanas entre o primeiro diagnóstico e o primeiro óbito nas regiões. A região Nordeste, desde o primeiro dia do diagnóstico, teve uma queda de 60% da capacidade de identificar um potencial doador em toda a região Nordeste. Então, é muito interessante analisar como cada região se comportou de forma diferente, preparando para o momento que chegaria. A região Norte, uma região ainda um pouco mais afetada, né? Desde o primeiro diagnóstico com 81% e do primeiro óbito 92% da queda. Então, a gente já conseguiu observar lá no mapa de calor realmente um apagão em toda a região Norte. A região Centro-Oeste, ela foi menos afetada do que a região Norte, mas mais afetada do que a região Sul e Sudeste. Com 25% a partir do primeiro diagnóstico e 51% a partir do primeiro óbito. Tá? Então, ficou muito claro com relação à doação, como foi o comportamento da Covid-19. Dando seguimento aos dados, com relação à atividade transplantadora. Com relação à atividade transplantadora, aqui somando todos os órgãos, a gente gostaria de ressaltar que houve realmente ali
a partir da segunda semana para a terceira semana de março, o impacto da Covid. Esse impacto ele foi de 31% a partir do primeiro diagnóstico de Covid no Brasil e de 47% a partir do primeiro óbito, de toda a capacidade de transplantar. Paramos ali, ensaiamos também novamente uma recuperação e depois, no início de maio, uma nova queda mais próximo dos valores anteriores que a gente pode observar do meio de abril. Né? Esse dado é muito interessante, volta a gente ressaltar, que o que impactou nessa nova queda foi realmente o rim. O fígado não teve um impacto tão grande quanto o rim. Então, a gente pode já questionar realmente essa capacidade que a gente tinha, que o Brasil tem, por ser um país tão grande, continental, de transportar órgãos pelo país como um todo, talvez isso tenha impactado na nossa capacidade de manter. Gustavo, Sim. Só uma pergunta. É doadores falecidos ou doadores vivos e falecidos o transplante? Aqui são somente doadores vivos, tá? Somente doadores vivos. Só o doador vivo? Isso. Não, só falecido. Desculpa. Somente doador falecido. Obrigado. Somente doador falecido. Então, agora vamos regionalizar esse problema de transplante. Mais uma vez, a região sudeste foi menos impactada quando comparado com o Brasil como um todo. 23% na queda do número de transplantes com o primeiro caso de Covid e 40% a partir do primeiro óbito. Então, a região sudeste se comportou com um susto maior a partir do primeiro óbito, ensaiou mais uma vez a recuperação, mas voltou aos valores próximos ao final, ao início de abril. Certo? Com relação a pessoal, tá sendo informado aqui que caiu a internet aí para todo mundo, o vídeo do YouTube. Paulo, confirma para a gente se caiu. Está escutando aí, Tata? Caiu o vídeo? Só para confirmar aqui a todos. Pedindo um tempinho, estou sendo informado aqui para alguns colegas. Oi? Ele está verificando lá. Deixa eu checar aqui. Foi interrompido o vídeo, Paulo? Não. Voltou aqui. Normal. Voltou, o pessoal vai ter que reativar. Voltou. Ok, voltou. Ótimo, vou reativar aqui a produção. Então, eu falei da região sudeste com relação ao transplante. Parece que está tendo um pouquinho de estabilidade no sistema. Voltando aqui na região sudeste, para todo mundo acompanhar, o que está acontecendo? A região sudeste teve um impacto de 40% a partir do primeiro óbito de Covid. Então, aqui a gente está correlacionando agora, pela primeira vez, os dados com a Covid-19. Quando a gente vai para a região sul, é muito interessante nós observarmos que essa queda foi menor ainda. A região sul, de 34%, a partir do primeiro caso, e 36% a partir do óbito. Então, não foi um impacto tão grande quanto em outras regiões. E aí, eu aproximei todos a região norte, nordeste e centro-oeste, que tinham o mesmo perfil, e aí a gente percebe realmente que ali o impacto foi a partir do diagnóstico do primeiro Covid. Uma queda de 65% da transplantação de toda essa região e de 71% a partir do primeiro diagnóstico de óbito. Então, a gente agora consegue correlacionar pela primeira vez esses dados com a Covid-19. Então, eu vou interromper aqui agora a nossa apresentação e o pessoal está realmente falando que está tendo muita instabilidade, Paulo. Eu não sei como é que está aí, Paulo. Perdi aqui até o que o pessoal está perguntando. Então, estou sem as salas de pergunta. Eu não estou conseguindo ver agora a sala aqui para as pessoas fazerem as perguntas. Então, quem quiser fazer a pergunta pelo celular para todos os... Gustavo, deixa eu falar um pouquinho só do nosso programa.
Então, acho que todo mundo deve estar acompanhando. Nós estamos tentando manter o Hospital do Rim como um hospital referência sem Covid para poder atender o programa de transplantes daqueles hospitais que estão com mais dificuldade. Isso está sendo possível graças ao sistema de regulação do Estado, do município, que transfere os pacientes com Covid positivo para a rede pública. Então, nós já tivemos 104 pacientes Covid positivo. Desses 104 pacientes que nós tivemos, nós temos 12 mil pacientes em segmento ambulatorial, 12 pacientes, nós tivemos 29 óbitos desses 104 pacientes, teve 21 que já estão curados, 24 que estão em acompanhamento em casa. Então, é uma letalidade grande, né? 25%, 25% a 30%. É semelhante ao que acontece em todos os países do mundo. Nos Estados Unidos está acontecendo igual. É uma doença bem grave assim, no transplantado, não dá para imaginar que ele tinha alguma proteção. Se nós compararmos com os funcionários que tiveram a doença, nós temos 102 colaboradores, desses 102, só 5 tiveram que ir para a enfermaria, nenhum caso grave, com idade média de 39 anos, sem fatores de risco assim, nesses pacientes. E lembrando da história quando nós começamos com a história do Covid, em janeiro, nós começamos a estudar, logo em janeiro, nos preparar para isso, embora a gente tinha a suposição que não fosse acontecer a mesma coisa. E o ponto mais importante, a decisão mais importante que nós tomamos logo em fevereiro foi adquirir 3.000 testes. Então, logo no começo, todos os pacientes nossos suspeitos, todos os funcionários nossos suspeitos, eles eram testados e nós tínhamos o resultado no mesmo dia, porque nós compramos no laboratório 3.000 testes. Então, nós fizemos até agora 282 testes em transplantados e deu 31% de positivo. Ou seja, nós estamos fazendo testes em 70% das famílias, dos pacientes que têm sintomas que são parecidos com o COVID, mas que não são COVID. A mesma coisa em relação aos funcionários, colaboradores. 309 testes, 31% positivo, 96 deles positivos quando foi feito aqui no hospital. Mas essa foi a medida mais importante que nós tomamos. Foi na primeira vez que teve o primeiro caso no Brasil, em seguida nós fizemos a aquisição de 3.000 testes. E de amanhã em diante, depois todos nós já acompanhamos as outras medidas que nós estamos tomando, de restrição de visitas no hospital. Tem que ter um dado assim, pragmático, prático, bem simples. A visita entra um familiar por paciente, e nós solicitamos que, em vez de ele ficar do lado da cama, ele fique no pé da cama. Se ele ficar no pé da cama e o paciente estiver deitado, quem está recebendo a visita, ele fica a 1,5 metro de distância de quem está um do outro, fica 1,5 metro de distância. Então, a possibilidade de contaminação é bem pequena, principalmente se os dois estiverem assintomáticos ou então pré-sintomáticos. Então, isso é importante. Mas de amanhã em diante, nós vamos começar a fazer o PCR em todo paciente que internar no Hospital do Rim. Então, todos os pacientes que estiverem internados no Hospital do Rim vão ter um SWAB com PCR, independente dele ter sido transplantado agora ou ter sido transplantado no passado, para ver que, se nós conseguimos fazer aquilo que é recomendado para uma cidade sair de isolamento, que é quando você tem o número de casos em declínio, nós estamos com o número de casos em declínio agora, você tem leitos de retaguarda para caso você comece a fazer mais transplante, ou então você libere a população, você tem leitos de retaguarda se tiver algum paciente com Covid, tem teste para todo mundo, e você tem capacidade de rastrear de onde que veio aquela origem. Então, se nós tivermos todos os pacientes do hospital com o teste realizado, vai ser possível identificar se tem alguma transmissão de um paciente para o outro ou não. Então, nós conseguimos chegar agora nesse momento, que nessa evolução assim, de 2, 3 meses, 50 dias, é um aprendizado dinâmico, todo dia nós vamos aprendendo o que fazer. Outra coisa que nós aprendemos bastante é insistir com os funcionários e com os pacientes transplantados para tomar muito cuidado em casa. E quando você está em casa sozinho, ou você está em casa com alguma outra pessoa que está isolada, não tem muito problema. Mas sempre tem gente que circula, tem alguma pessoa da família que trabalha em outro lugar,
e que pode chegar numa situação pré-sintomática. Então, tem um trabalho recente agora da China, que passou na rede social hoje, mostrando que a maior fonte de transmissão da doença é doméstica, com alguma pessoa que adquiriu a doença na comunidade e depois traz para o resto da família. Então, é lógico que a transmissão pode acontecer em qualquer lugar, mas hoje ela é comunitária. Todos os pacientes são sujeitos a adquirir o coronavírus. Então, ele pode, assim, qualquer situação, tem até um termo que eu não gosto de usar, mas qualquer pessoa é suspeita de ter o coronavírus hoje. Aqui na cidade de São Paulo, a gente imagina que tenha uma a cada 80 pessoas que seja portadora do vírus ou que já teve o vírus. Então, nessa situação que nós estamos trabalhando agora aqui no hospital. Nós vamos, a partir de amanhã, fazer teste em todo mundo para poder cercar, poder garantir que no Hospital do Rim, como hospital que continua fazendo transplante de maneira efetiva. Assim, nós estamos fazendo 1 ou 2 transplantes todo dia para manter o programa de transplante em andamento e não deixar estagnar a capacidade de entrada de pacientes em diálise daqui a 1 ou 2 anos. Gustavo? Obrigado. Só queria atualizar uma coisa. Nós estamos, na verdade, o YouTube está com um problema. A gente está sendo visto, mas as mensagens pararam de chegar. Eu não consigo atualizar mais as perguntas dos colegas aqui. Não é um problema local nosso aqui, que a gente está com a conexão boa, conseguindo transmitir as imagens. Tudo que a gente está falando, a gente está sendo ouvido lá. No entanto, principalmente pelo celular. Quem está no computador está com dificuldade maior de ver que está tendo muita estabilidade no YouTube. Mas o que a gente está dizendo está sendo ouvido lá. Então, fizeram poucas perguntas até agora. A gente estava com mais de 126 pessoas que eu sabia até aquele momento na nossa sala aqui. Mas o ideal agora é a gente manter a conversa com as pessoas, Walter, e fazer esses comentários baseados nesses dados aqui. E talvez a gente não vai ter as perguntas das pessoas conosco aqui, infelizmente. Pode falar, Walter. Não, é o seguinte, é interessante. O Rio Grande do Sul, nós temos hoje, até caiu, eu acho que caiu muito o transplante no Rio Grande do Sul comparado com o Brasil, porque nós temos, por milhão de população, 10% dos infectados e dos óbitos do Brasil, comparando por população. Nós temos muito menos. Nós temos, provavelmente, 2 infectados, ou 2 já que fizeram por 1.000. É um número muito baixo. Nós temos 3.000 pacientes no ambulatório e nós estamos telefonando, falta telefonar menos de 100 pacientes, todos eles, e não temos nenhum caso de paciente com Covid. Tivemos 2 crianças com suspeita no teste, que não confirmou, uma era dengue e a outra, o pai e a mãe têm Covid e a criança transplantada não tem. Nós não temos nenhum caso de transplantado com Covid. Nós fazemos também, Medina, nós temos um hospital dentro do complexo que é só para Covid. Então, e esse hospital interno, nossos pacientes que nenhum internou, e nosso staff, se precisar internar, naquele hospital que é o hospital de pneumologia, dentro do complexo. No hospital de transplante, é muito difícil entrar. Eu tenho que dar explicação, esconder que eu estou resfriado para poder entrar. Então, bem controlado. Eu coloco o ar bem gelado ali para chegar com temperatura baixa. Mas, então, para nós, hoje, ainda o Covid, provavelmente isso vai crescer agora com o frio, mas nesse momento eu esperaria até que a gente tivesse mais transplante, mais doadores. Não tivemos nenhum doador positivo para a Covid. Eu achei que nós estamos fazendo para todas as cirurgias, qualquer cirurgia que faz na Santa Casa, faz o Covid antes. Mas nós não estamos fazendo, e eu gostei da tua ideia, de fazer em todas as internações clínicas dos transplantados. Amanhã eu vou levar para nós fazer também. Doutor Walter, no Ceará, só no mês de já estamos com 11 doadores com Covid positivo, só no mês de abril, 8 doadores. Nenhum. São Brasis, são diferentes dos Brasis. É diferente e é diferente o tempo. Talvez daqui a um mês a gente chegue nesse ponto. É interessante que realmente o Brasil é um país continental, como já foi colocado, cada região com suas particularidades e cada estado com suas realidades, né?
dentro da própria região Nordeste, a gente tem o Ceará, o Pernambuco, onde o impacto da Covid está sendo bem significativo, e isso, né, reflete nas doações. Maranhão também, Maranhão tem um impacto um pouco menor com relação ao estado do Ceará, quanto o Pernambuco, mas aí temos a Bahia, né? E aí eu conversei com a Rita, e a Bahia o número está crescendo de casos, mas assim, eles ainda não foi um impacto tão forte, e a Rita está conseguindo lá manter as atividades de transplante renal. Fiquei feliz também com o pessoal do Rio Grande do Norte, conversei com eles retomaram o transplante renal. Sergipe, embora não transplantando, mas ele não deixou cair, Medina, a captação, né? Benito está com uma dificuldade lá com relação à malha aérea, que já era complicada antes da pandemia. Então, assim, o importante é isso. Nos estados em que caiu, os outros, né, continue aí com estratégias para tentar manter a doação e os transplantes. Eliana, a menina de Rio Grande do Norte me telefonou alguns dias atrás, porque estava com um doador e não tinham como fazer o Covid. Eu acho 2, 3 semanas atrás. Ela perguntou o que fazia. Aí eu sugeri para ela que coletasse o suave, oferecesse os rins, provavelmente para São Paulo, ou para algum lugar que tivesse voo mais rápido que para Porto Alegre, que não teria, e que mandasse os rins com o suave. Faria lá o suave enquanto está fazendo os testes para o rim. Então, é uma outra possibilidade, alguém que, no outro estado, que não tenha condições de fazer o exame, que faça o suave e mande o suave com os rins. Junto, né? Isso, para a gente utilizar mais esses órgãos. Acho que esse caso vai até para São Paulo, para o Medina. Isso. Bom, pessoal, voltou a conexão aqui agora, está todo mundo conseguindo entrar aqui de novo. Nós estamos com mais de 100 pessoas mesmo na live, nós tivemos um problema aí de comunicação das perguntas, agora já estou conseguindo ver todos os colegas aqui na sala, estamos com o doutor João Egídio aqui conosco essa noite, a Silva Morgado, a doutora Elade, a Luciana Delboni está citando aqui que teve 2 casos também de doadores positivos lá em Santa Catarina. É importante lembrar que exatamente foi esse o motivo, e a BTO apoiou esse movimento que o SNT fez, da nota técnica, para dar mais segurança ao processo de doação de órgãos no Brasil inteiro. Está todo mundo utilizando o PCR antes da doação, para efetivar a doação. Isso está dando muita segurança para que nós possamos aceitar os órgãos e fazer o transplante com mais segurança. Gustavo, eu queria, talvez, assim, é importante isso que nós fizemos no transplante, de conseguir fazer o teste tanto do doador como do receptor. O receptor muitas vezes não chega a tempo, mas nós já ficamos com a identificação se é positivo ou não. De todo esse processo que nós vivemos, não dá para desencadear nada se não tiver teste para todo mundo. Então, isso que está sendo feito no transplante, que eu até sugeri, o Walter também vai tomar essa iniciativa amanhã. Agora, aquele número reduzido de testes que nós tínhamos, aquela disponibilidade reduzida que tinha, agora já está crescendo. A hora que nós conseguimos testar todo mundo, identificar os contactantes e de alguma forma, você acompanhar esses pacientes, aí sim você vai conseguir fazer o controle para conseguir sair do isolamento, isso dentro da sociedade. O que nós estamos conseguindo fazer no transplante é um avanço, nós estamos na frente do que precisa ser feito para conseguir fazer com que haja uma retomada. Perfeito, Medina. Tem uma paciente que está aqui na sala conosco, Medina. A pergunta é a seguinte: ela está na fila, seja ela, vou citar aqui, o caso dela é um transplante de pulmão, mas eu gostaria que você exemplificasse para todas as pessoas que estão na fila hoje, aguardando por um órgão. O que essas pessoas poderiam esperar nesse momento, aqueles que estão aguardando por um órgão nesse momento do transplante? O que eles podem esperar nesse momento? Devem transplantar, não devem transplantar?
o que você teria para dizer para esses pacientes, que são hoje mais de 40 mil pacientes na fila, aguardando por um órgão no Brasil? Deve ficar na fila, deve esperar ao momento que for chamado, que aparecer um doador apropriado para ele. E o cenário é um cenário que muda muito, um cenário muito mutante. Então, pode ser que ele chegue no momento que aquela é uma condição ideal para ele fazer o transplante, e pode ser que seja, quando chega o doador para ele, naquele momento, naquele dia, a condição não esteja tão apropriada. Ele vai ser informado pelo transplantador sobre a condição local, e aí é multifatorial. Essa decisão é uma decisão difícil, a decisão vai ser feita no momento em que tiver o receptor, o doador e a equipe e todo o cenário relacionado ao Covid, ou ao cenário do hospital. Então, não deve sair da fila. Até quem precisa entrar na fila, deve entrar na fila, deve entrar na fila, não entrar na lista regularmente, ser inscrito e aguardar. E quando chegar, aí sim decide o que vai fazer. O Walter deve concordar, eu acho. Isso. Sem particularidades com os outros órgãos. O rim, por exemplo, porque o fígado, o coração e o pulmão, até que são órgãos vitais, ele tem a particularidade que espera em casa ou está muito doente internado. Aí não tem jeito, aí melhor transplanta logo, porque se está em casa tem que discutir com a equipe cirúrgica. O rim, a pessoa que faz hemodiálise, diferente da que faz diálise peritoneal, esta pessoa tem um risco maior do que a população geral, porque vai 3 vezes por semana a um hospital ou uma clínica fazer hemodiálise. Então, internar por 10 dias, provavelmente, deve ter 3 a 4 vezes menor risco para fazer o transplante do que ficar fazendo a diálise 3 vezes por semana. Então, se eu estivesse fazendo diálise e me oferecesse o rim, eu iria na hora fazer. Se tivesse em diálise peritoneal, eu ia pensar, discutir, ver quais são as condições. Mas em hemodiálise, eu não teria dúvida. Ótimo. Essa colocação é muito importante para a gente deixar bastante transparente para todos aqueles pacientes que estão aguardando na fila ou que possam entrar na fila nesse momento que a gente está aqui. E a América Brandão está perguntando... Pode falar, Liliana. Gustavo, só também assim já que deixar claro assim para quem está na fila, né, esses pacientes, que a CIDOT, as organizações à procura de órgãos, né, assim, continuam uma busca, né, claro, de uma maneira diante dessa pandemia um pouco diferente, mas que toda a procura de órgãos, né, ela está ativa no Brasil, e cada uma com as suas particularidades, mas que a gente está continuando fazendo essa busca de uma melhor maneira, traçando estratégias, porque para uma família que entrega acaba sendo uma pandemia, uma situação aguda, é uma morte inesperada, e que o familiar leva o seu doente para o hospital, e a partir daí ele não tem mais aquele contato. E, assim, em cada estado, em cada hospital, estão sendo traçadas estratégias para que o acolhimento continue o mais adequado possível. Noemi, lá em Pernambuco, ela vai iniciar uma videochamada com as famílias de potenciais doadores. Então, são estratégias como essa que são importantes para que a gente dê esperança aí também para quem está na lista, aguardando. Muito bem. Perfeito. Obrigado, Eliana. O doutor Wiggins está perguntando aqui para mim se eu tenho os dados por órgão para que a gente possa avaliar. Então, eu vou compartilhar rapidamente aqui esse dado, a página aqui, senão a gente ia estender muito a nossa participação. Eu vou compartilhar a página aqui durante 1 segundo. Esses dados aqui são os dados do SNT. Não sei se vocês estão podendo ver agora a página aqui. Esse é o impacto no Brasil da queda do rim, exclusivamente o rim. Tá? Nós tivemos, desde o primeiro diagnóstico do Covid, uma queda de 32% no Brasil como um todo, e uma variação de menos 49% desde o primeiro óbito do Covid. E agora eu vou trazer o fígado, que são os 2 maiores
órgãos que a gente, volumes em transplante de órgãos que a gente tem no Brasil. E aí, quando a gente vai para o fígado, esse impacto foi bem menor. Foi de 27% desde o primeiro diagnóstico de Covid e de 39% desde o primeiro óbito. Então, comparado com... A gente está vivendo hoje, talvez, o pior momento até agora, desde o início, não sabemos se vamos piorar ou não, se a gente chegou no pico ou não, pode ser que não, mas desde o início, este é o pior momento que nós estamos vivendo da pandemia no Brasil, e a queda que nós tivemos com relação ao fígado, exclusivamente, foi de uma queda de 29% desde o início da atividade de transplante aqui, desde o início do primeiro diagnóstico de Covid. Então, esses são os dados dos dois principais órgãos, da média móvel dos últimos 7 dias, comparado do início do Covid e do início da mortalidade relacionada ao Covid. Então, assim, a visão que a gente tem agora, com mais tempo, essa é a 9ª live que nós estamos fazendo, já passamos por vários momentos desde o início dessa pandemia, parece que o Brasil está conseguindo, por ser um país continental, cada estado numa condição diferente, lidar com o problema. É muito interessante que o Ceará, por mais que seja concentrado na capital, a maior parte da atividade transplantadora, a gente percebe que lá já está conseguindo lidar com o problema. A Eliana está conseguindo fazer diagnóstico atualmente. Teve um susto inicial, parece que agora eles estão identificando como lidar com o problema agora e tentando recuperar parte dessa atividade. Um dos piores estados nesse momento no Brasil como um todo. Não é isso? Você poderia falar um pouquinho desse momento que vocês estão vivendo, como você está conseguindo viver nessa atividade nesse momento? Interessante, né? Como você citou, eu coloco assim, como o Ceará teve 2 momentos, né? O momento ali no início de segunda quinzena do mês de março, onde a gente, já foi até dito aqui, houve uma paralisação de todas as equipes envolvidas no processo, então, inclusive de quem faz o diagnóstico com aquele receio de uma doença nova, né, as incertezas. E aqui eu quero parabenizar a BTO, porque depois das lives, das portarias, das recomendações, né, isso passou mais uma segurança para todos envolvidos no processo. Então, a gente subiu, voltou, né, retomamos aí um pouco as doações e a captação. E agora a gente está vivendo um outro momento em que a questão dos leitos, né? A ocupação dos leitos no Estado. Hoje, né, mais de 90% dos leitos de UTI eles estão ocupados no nosso Estado, com a Covid, de enfermarias, mais de 80%. Então, isso acaba refletindo um pouco na questão do transplante. O doutor Huygens tem trabalhado junto com os nossos principais hospitais que transplantam, eles são referência para a Covid, então a gente está atrás de planos B, e aí temos alguns hospitais privados que atendem pelo SUS, em que e aí o doutor Huygens está na frente disso, de a gente tentar manter uma unidade limpa para a gente continuar realizando os transplantes. Mas o momento atual é delicado, mas estamos aí trabalhando para não parar totalmente. A sala está cheia, a gente está tendo vários colegas aqui discutindo no momento atual, fazer tomo no doador. Aí, Eliana, vocês estão fazendo tomografia em todos os doadores ou somente o PCR? Somente o PCR, somente o PCR que está sendo realizado, mas a gente, junto com a equipe da assistência, a gente está fazendo assim, uma triagem, uma avaliação bem mais rigorosa, mas a tomografia a gente não conseguiu fazer
ainda em todos os doadores. Em algumas situações em que vai fazer, chegou e a gente está ali, vai descer para fazer a TC de crânio, a gente pede para fazer, descer um pouquinho mais e fazer o tórico, mas não são em todos. Perfeito. O José Eduardo Júnior, lá de São Paulo, ele fez algumas colocações interessantes com relação ao transplante de pulmão. Ele está lá no Einstein junto com o transplante de pulmão e fez algumas considerações importantes com relação aos órgãos torácicos, a importância de uma tomografia, principalmente no transplante de pulmão, desses doadores, juntamente com o PCR. Então, dentro da sala aqui está sendo bem proveitosa a discussão. Medina, a doutora Deise está aqui conosco, está perguntando qual que seria a conduta com relação ao paciente. Vocês já tiveram aí no Hospital do Rim algum caso de Covid no pós-transplante, seja ele tardio mesmo? E qual a conduta que vocês estão tomando aí, Medina, por favor? Não, nós não tivemos nenhum ainda. Nós estamos imaginando o que a gente vai fazer, nós esperamos não ter nenhum. Mas essa é uma possibilidade, mas é uma possibilidade bastante remota. Essa é uma possibilidade bastante remota, porque esse paciente, primeiro nós tiramos uma história bem concreta deles, depois fazemos o teste do PCR. Então, pode acontecer da pessoa estar numa fase pré-sintomática, onde ocasionalmente pode o PCR dar negativo. Mas o PCR bem colhido, é mais difícil dele ser negativo. Não pode imaginar assim que o PCR dá negativo em 60% das vezes, como as pessoas falam. Então, o PCR bem feito, com a pessoa sintomática, dentro da fase apropriada para fazer, é muito difícil dar falso negativo, tanto falso negativo como falso positivo. Então, essa é uma questão importante de ser discutida para não pensar que o PCR é um exame que não se pode confiar. Nesse exame, efetivamente, se pode confiar. Perfeito. Muito bem colocado. Está se discutindo muito hoje sobre a tomografia nesse contexto, né? A tomografia, principalmente vamos falar para o transplante renal como diagnóstico. Eu tenho discutido muito com o Dr. Gustavo Meireles, que é coordenador do programa do Fleury de tomografia do tórax lá, de radiologia do tórax. A tomografia como um critério diagnóstico, ela é muito discutível, depende muito da região que o paciente está e principalmente desses pacientes críticos, né? Nós não estamos acostumados a fazer tomografia em doadores de órgãos abdominais de rotina. Então, esses achados a gente vai ter que saber lidar. Então, eu acredito que ainda o PCR possa ser, com lavado traqueal, o mais próximo que a gente tenha de segurança aí nesse momento. Talvez a tomografia pode ser um confundidor e um limitador aí para a gente. Então, eu acho que cada um tem que ter a sua experiência local e regional para depois trazer para a gente aqui, discutir como é que está sendo isso. O Walter tem feito a tomografia nos receptores, né, Walter? Como é que tem sido a sua experiência aí na tomografia dos receptores? Todos os nossos pacientes internos para fazer o transplante. Antes a gente fazia eletro, raio-x de tórax, sorologia, bioquímica, e hoje faz a tomografia em todos os receptores. Não tivemos nenhum caso deles que levasse a suspeita que pudesse ter Covid. Os nossos doadores do hospital, a gente às vezes faz, mas uma grande parte dos nossos doadores estão na região metropolitana e não tem como fazer uma tomografia. Então, a gente confia, e realmente, como a Medina colocou, confia no teste. A gente coleta o SWAB e vem para o nosso hospital, vem de carro, é uma hora, mas no máximo de carro, e em 4 ou 6 horas a gente tem o resultado. Fazer a tomografia, eu acho que é razoável para a gente ter uma garantia, para ter uma garantia a mais com o paciente que vai receber um transplante de rim, para não correr nenhum risco com ele. Isso. Mas se você tirou toda a história, não tem aumento da frequência respiratória, não tem a saturação de oxigênio, não está baixa, o PCR que nós fazemos, vamos saber o resultado depois. Então, assim, o número de variáveis que nós trabalhamos para ter segurança, nós ficamos bastante seguros de que nós conseguimos, com essas variáveis que nós identificamos antes do transplante, e pode acontecer de ter um outro caso que seja positivo no momento do transplante, mas é mais difícil isso acontecer. Uhum. E Medina, a atividade de transplante aí, porque São Paulo está vivendo também agora um momento
um pouco melhor que talvez lá aqui em Fortaleza, mas vocês estão vivendo um momento também não tão simples. Aqui eu falo porque em Minas Gerais a gente está numa situação confortável, em Porto Alegre, idem. Como é que vocês estão com a atividade de transplante nesse momento no Hospital do Rim? No Hospital do Rim, nós estamos fazendo 2 transplantes por dia. No mês passado, nós fizemos 71 transplantes, 1 de doador vivo, 70 de doador falecido. Esse mês agora teve alguma coisa, estava 25, agora deve ter mais de 30 transplantes nesse mês. Então, é um número, no estado, assim, diminuiu o número de transplantes. E, como eu disse, nós conseguimos fazer com que o Hospital do Rim tenha ele não fica livre de Covid. Não dá para imaginar assim, você tem um hospital que ele fica livre de Covid. Você pode fazer o diagnóstico e depois transferir para outro lugar, mas sempre tem possibilidade de você ter algum paciente, até por toda a conexão que existe entre todas as pessoas, se curam mais de 1.000 pessoas por dia no hospital, existe, ou até às vezes você interna um paciente com uma outra suspeita e ele vem com Covid positivo, então é muito difícil você manter o hospital falando não tem nenhum Covid. Mas se você tem um hospital grande, que você consegue isolar esses pacientes, é possível. Nós temos 2 pacientes na unidade de terapia intensiva, nós estamos tratando deles em isolamento, da mesma forma como é tratado no hospital geral. Mas não dá para ter um hospital que tenha muito transplante e muito Covid. Você pode ter um ou outro caso de Covid, mas não pode ter muito Covid, senão você não consegue fazer transplante. Perfeito. Nós aumentamos esse ano em 25% os transplantes. A gente fazia 20 por dia, por mês, estamos fazendo 26. Então a gente aumentou 20, 25%. Mas aumentamos às custas do que os outros grandes centros pararam. Então a gente está conseguindo, provavelmente, manter com uma média um pouquinho menor o Estado. Mas, assim, nós temos um hospital só para transplante, possibilidade de a gente faz hoje, estamos fazendo 26 por mês, podemos fazer até 35 por mês. Isso seria o nosso máximo. Não vamos chegar até lá. E provavelmente daqui 2, 3, 4 meses outros hospitais vão recomeçar, porque a gente faz 40% dos transplantes do Estado. E hoje a gente está fazendo 95%. Isso. Então a gente aumentou, porque os outros são hospitais de referência para a Covid e o nosso hospital não é de referência. Talvez seja a maior vantagem do Brasil, da mesma forma que você faz no seu estado, tem estados que estão conseguindo suportar outros estados. Então a gente está conseguindo ainda segurar a base da transplantação brasileira. E Eliana, tem uma pergunta para você. Eu sei que é muito cedo, o Ceará está aí num momento muito difícil, em lockdown, mas como você vislumbraria num futuro, se Deus quiser, próximo, a retomada de transplantes e captação de órgãos no Ceará? O que você espera de como vai ser essa reconstrução num estado tão importante para o Brasil, que é o Ceará, na transplantação? Assim, como o povo cearense é um povo guerreiro, né, um povo firme, então, assim, eu tenho boas perspectivas da gente retomar, né, agora de imediato muito difícil, mas vamos retomar, sim, principalmente porque as nossas atividades, assim, de busca de doadores, ela está mantida, claro, que houve uma diminuição devido a vários fatores, o Nordeste como um todo, muito das mortes encefálicas era devido a traumatismo crânioencefálico e como devido a esse isolamento social houve uma diminuição do número de acidentes. E a gente tem dados aí de abril, comparado com abril do ano passado, uma queda do número de acidentes de 50% nas rodovias, e isso, claro, isso é bom, mas, assim, a nossa atividade de busca de doadores, ela não parou em nenhum momento, ela continua, a gente teve uma parada dos transplantes renais diante de uma questão estrutural mesmo dos nossos 2 grandes centros serem hoje referência para
para a Covid, o transplante hepático não parou. Então, assim, eu acredito e a gente vai trabalhar muito, né, para que a gente volte à retomada dos transplantes, aí depois de esse determinado... Agora, eu acho que o Ceará ainda vai sofrer um pouquinho agora no final agora de maio, começo de junho, mas eu acredito e espero lá para agosto, setembro, a gente voltar a transplantar. Fico feliz de ouvir isso. E agora Gustavo, deixa eu gostaria levantar de... um ponto. Claro, Gustavo, claro. deixa eu levantar um ponto importante que eu acho que nós estamos trabalhando assim com os pacientes que têm Covid quando eles chegam no hospital. Então, nós começamos agora a trabalhar com esses pacientes, acho que o Walter já está fazendo isso, antes deles chegarem no hospital. Como é que nós fazemos para catequizar os pacientes transplantados para que eles tomem muito cuidado? Né? A princípio, e nós fazemos isso tanto com os funcionários como com os pacientes. Como é que ele faz para ele se comportar em casa? Então, nós estamos insistindo para os pacientes transplantados que a doença para eles tem que tomar mais cuidado, precisa usar máscara a maior parte possível do tempo, algumas vezes mesmo em casa, se tiver gente que circula fora do ambiente familiar, usar a máscara, porque é uma proteção mecânica, ela evita que você tire da superfície o vírus e coloque na mucosa bucal, na mucosa nasal, ele não entra pela pele. E também, quando você está de máscara, naturalmente você cria um distanciamento. Nós estamos trabalhando isso bastante com os pacientes e com os funcionários ou com as pessoas que nós normalmente conhecemos, porque o local de maior transmissão hoje é quando você tem proximidade com as pessoas dentro da sua casa. É daí que nasce um grupo de pessoas, um cluster, como o pessoal chama. Perfeito. Avô. Sim, Walter. Dois aspectos que eu gostaria de se discutir. Eu já tinha falado outras vezes, mas eu estou convicto. O Medina tem 12 mil pacientes em transplantados em ambulatório. Nós temos 3 mil, outros têm 2, outros têm 1.500. Nós temos que mudar o nosso ambulatório. Nós temos que começar a trabalhar em vídeo consultas. O nosso ambulatório não pode mais continuar assim. O Medina transplanta o Brasil inteiro, eu transplanto a região norte, a região centro-oeste. Eles não podem vir 2, 3 vezes, 4, 5 vezes por ano para consultar conosco. É muito caro para o sistema, é muito ruim para eles, não ser atendido. Nós temos que mudar o nosso acompanhamento pós-transplante. Ele tem que ser informatizado. Eles têm que vir 1 ou 2 vezes por ano, a gente revisar os exames, alguém que cuida lá. Nós vamos ter que fazer um planejamento grande para esses pacientes, que vai ser muito melhor e muito mais barato para todos os estados. Este é um ponto. E o segundo ponto, assim que terminar essa maldita Covid, nós temos que trabalhar a região norte. A região norte está abandonada. Nós temos nós, como sociedade, assim, que a gente sempre diz, não, o transplante ele é legal, é ético, todo mundo... Não é. Se tu mora na região norte, tu não vai fazer o transplante, a não ser que tu te mude. E tu te mudar, tendo 3, 4 filhos em casa, tendo uma família, é muito difícil. Então, nós temos que trabalhar a região norte. A região norte está 25 anos atrás. E nós, como sociedade, porque eu acho que o poder público está mais difícil, temos que trabalhar nisso. Então, para mim, assim, os 2 objetivos agora é mudar o ambulatório e melhorar o norte. Ótimo. Muito bem colocado. Essa é a pergunta até que eu ia te fazer mesmo, Walter. A minha dúvida que eu tenho é o seguinte: quando você fala em passar a pandemia, a gente não sabe quando isso vai acontecer, ou se isso vai acontecer, se viveremos com esse problema, talvez, uma nova realidade da transplantação brasileira. Mas, Medina, o que você acredita como vai ser esse... Não vou dizer que a gente morreu, a gente perdeu capacidade, sim. A gente vinha num crescimento muito forte esse ano. Mas o que você imagina que vai ser, não o renascimento, porque a gente não chegou a perder tanta força, mas como vai ser a reativação do transplante como um todo no Brasil?
Você que conhece bastante o Brasil afora aí nessa capacidade de transplantar. Então, essa talvez seja uma principal função desse movimento da BTO, é manter a energia, né? Como eu falo, manter a alma, manter tudo preparado para a retomada. Agora, quando que vai ser a retomada é um pouco mais difícil de entender, porque isso depende de uma série de outros fatores que envolve política, envolve outras medidas, que tem alguns lugares que está mais difícil do que outros. Nós não sabemos se isso vai demorar 1 mês, 2 meses, quantos meses vai demorar, mas tem que manter assim a energia, assim a organização, manter essa motivação que nós estamos mantendo, que o presidente da BTO está mantendo, todos os participantes da BTO, todos os grupos de transplantes, todas as pessoas que estão envolvidas em captação de órgãos no Brasil estão acesas. Ninguém morreu assim, está todo mundo aceso. Então, tem que manter isso aceso, mesmo que demore 6 meses, 1 ano. E daí, desse momento, quando tiver a retomada, nós estamos prontos, nós não estamos, podemos estar um pouquinho enferrujados, mas não vamos estar travados. Então, nós vamos retomar o programa assim que as outras coisas forem resolvidas, nós vamos caminhar junto com todas elas. Mas, como eu disse, nós já estamos na frente. Nós estamos testando todos os pacientes, nós estamos trabalhando com uma segurança, até pela característica do próprio transplante, pela característica das pessoas que trabalham no transplante, uma segurança até maior do que os outros procedimentos, porque nós temos a condição de fazer o teste e ter o resultado depois de 4 horas. Acho que é a única situação que isso acontece. Perfeito. Bom, a gente está chegando aqui já com 65 minutos de live, a gente já atingiu o nosso tempo aqui. Gostaria de agradecer a presença da Eliana aqui conosco essa noite, do Walter, do Dr. Medina e de todos os colegas que estão na sala. Foram várias colocações, eu não consegui ler todas. Nós tivemos, infelizmente, hoje um problema direto lá no YouTube, que perdemos um pouco a nossa comunicação das perguntas. Isso pode ter impactado um pouquinho aí nos dados. Espero ter sido claro transmitindo aí os dados que o SNT vem fornecendo para que a gente possa analisar e apresentar para todo mundo, dar maior transparência e tranquilidade para que todo mundo continue na atividade transplantadora com segurança nesse momento. Uma vez que a gente atingiu uma estabilidade no número na queda do transplante, não teve nenhum dado novo na última semana, a gente entende que a gente agora vai espaçar um pouquinho essa live. Caso tenha alguma novidade para a gente discutir com todo o grupo, nós faremos isso assim que isso acontecer, mas estamos previamente reagendando agora a nossa live para daqui 14 dias, sem ser na quinta-feira da semana que vem, na próxima quinta-feira. Isso para que a gente mantenha a nossa atividade. Caso tenha alguma novidade, nós entraremos em contato com todos novamente para reavaliar o momento que nós estamos vivendo. Então, gostaria de agradecer a presença de todos aqui essa noite e até a próxima oportunidade. Boa noite a todos.